Olá, muito bom ter você aqui. No Ponta a Ponta de hoje, o assunto é a criação do Grupo Nacional de Atuação do Ministério Público em Apoio Comunitário, Participação e Inclusão Sociais e Combate à Fome. O GNA Social é uma iniciativa do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, presidido pelo Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior. Aqui no estúdio, eu tenho as companhias do promotor de justiça, Paulo César Vicente de Lima, coordenador do Centro de Apoio Operacional, as promotorias de justiça de apoio comunitário, inclusão e mobilização sociais, do MPMG, e da Maria das Graças Marçal, conhecida como Dona Geralda, uma das fundadoras da ASMARE de Belo Horizonte, a Associação dos Catadores de Papelão e Material Reaproveitável. Sejam, então, muito bem-vindos à TV MP, é um prazer recebê-los aqui. Obrigado, Cris. Doutor Paulo César, então vamos falar desse grupo nacional, né? Por que ele foi criado, com qual objetivo? Na verdade, Cris, o GNA Social foi criado agora uma resolução do CNPG de 12 de junho, nós estamos assim num ritmo frenético. No dia 14 de julho já teve a posse do presidente do nosso grupo, que é o doutor Cleandro Moura, procurador-geral do Piauí. Tivemos o lançamento aqui em Belo Horizonte no dia 27, apresentando o grupo para o Ministério Público Brasileiro e para a sociedade civil. O objetivo, né, da criação do GNA Social, na verdade, é uma sinalização do Ministério Público Brasileiro. Uma sinalização do Ministério Público Brasileiro para pautas que são importantes e urgentes para o Brasil como um todo. A pauta da inclusão social, a pauta da participação e, sobretudo, a pauta do combate à fome e à pobreza. Então, com a criação do grupo, o Ministério Público Brasileiro sinaliza que essas são pautas prioritárias que devem ser enfrentadas pelo Ministério Público. Queria que o senhor falasse sobre o ineditismo da criação desse grupo. Esse grupo tem muita inspiração na atuação do Ministério Público de Minas aqui, que atua também com esses grupos vulneráveis, né? Nós temos o Centro de Apoio Operacional de Inclusão e Mobilização Sociais, que atua com esses grupos vulnerabilizados, melhor dizendo, que vão ser foco do GNA Social, como catadores de materiais recicláveis, pessoas em situação de rua, atingidos por grandes empreendimentos e por catástrofes, e comunidades tradicionais, que são grupos historicamente vulnerabilizados. Na verdade, nós temos uma coordenadoria com esse perfil em Minas e agora já temos vários outros grupos do CNPG e esse grupo focado também nesse público, né, de atuação nesse público de combate à inclusão. Então, assim, é um grupo inédito nacionalmente, né, que acho que vai conseguir contribuir e dialogar e apoiar os procuradores gerais pelo Brasil afora, os outros ministérios públicos, sempre buscando. E a ideia do grupo, e isso é bem sinalizado pelo nosso presidente, doutor Cleandro, eu estou lá na Secretaria Executiva tentando apoiá-lo, a ideia é buscar, e nós temos muitas boas práticas do Ministério Público, e isso a gente tentou fazer aqui, e foi com muito sucesso no dia 27 no lançamento, trazer as boas práticas de membros do Ministério Público Brasileiro e de Minas para compartilhar. Então o grupo talvez seja um local de sinergias institucionais do Ministério Público, mas também com parceiros. De compartilhamento de experiências e a partir daí ter propostas concretas de concretização de direitos desses grupos. Então, a ideia é buscar a efetivação dos direitos sociais desses grupos vulnerabilizados. Eu sei que o senhor conhece a Dona Geralda de longa data, mas eu quero conhecer um pouco da sua história. A senhora veio do Vale do Jequitinhonha para Belo Horizonte com sua família, ainda criança. Não, eu nasci em Belo Horizonte. Ah, a senhora nasceu em Belo Horizonte? Nasci ali na Pedreira Pedro Lopes, tá? Minha mãe, que era do Cerro. É ela que veio para Belo Horizonte? Ela veio, mas meu pai, né, para Belo Horizonte, porque lá estava muito difícil a vida no interior. Minha mãe estava muito doente. Só que ela veio para aqui, quando chegou aqui, e meu pai morreu, ela ficou. Aí, com 3 meses de nascimento, eu fiquei órfã de pai, né? Meu pai morreu e minha mãe ficou. E aos 8 anos a senhora já começou a trabalhar? Aos 8 anos eu vim para a rua catar papel por causa da fome, né? Eu passava muita fome, aí eu vim para a rua, vi as meninas vindo e pedi para vir com elas. Aí vim catar papel, aí nunca mais passei fome. Ô, Dona Geralda, como é que era a coleta de papel naquela época, hein? Era a questão da falta de segurança e da falta de dignidade eram altas, né? Não, olha, antigamente ninguém via matéria reciclável como matéria reciclável, não via como lixo. E quem mexia com o material também era lixo.
Ninguém respeitava, nós éramos muito discriminadas. E como é que surgiu a ideia da criação da Asmari? Asmari veio por conta que veio, a irmã Cristina veio de São Paulo para fazer um trabalho com camelô, que naquela época estava uma perseguição dos camelô. Só que chegou aqui que estava perseguindo mais era nós, né? Ela veio e descobriu para trabalhar com os catadores. Os catadores naquela época estavam precisando, estava perseguido de polícia, de fiscais, né? A gente corria o tempo todo com carrinho. Eu aguentava correr com o carrinho cheio de menino naquela época, né? E não me pegava, porque eu corria muito, né? Pois é, de lá para cá a Asmari cresceu muito, né? A senhora se tornou referência da reciclagem dentro do país e fora do país, a senhora discursou na ONU, foi premiada pelo Unesco, falou lá no Banco Mundial. A senhora imaginou que a senhora ia se transformar nessa pessoa? Nunca. Nunca. Eu acho que eu tinha muito medo, né, das pessoas e até medo de avião, tá? Que as pessoas não me enxergavam com bons olhos, as pessoas só me discriminavam, né, me chamavam de lixeira, né? Ninguém nunca tinha me dado um abraço, do que tinha pegado minha mão. Hoje em dia, graças a Deus, todo mundo me respeita, todo mundo respeitado. E esse respeito que eu quero para todos que mexem com material escravo, para todos que estão na rua, né? E o que acontece? Quando eu vim para a rua, eu era discriminada, demais, né? E eu vejo um mundo hoje diferente, né? Um mundo que tem jeito, desse combate a essa fome, que está aí até hoje, né? Que eu passei por isso, né? E quando eu fui para a ONU, foi um descobrimento, comecei a falar demais, né? Das Asmari, e empolguei, graças a Deus, que tinha dado certo para mim, que ia dar certo para outros. O que acontece? Aí, quando eu vou para a ONU, fui com muito medo de um avião, porque é 9 horas e meia de voo. Eu nunca tinha andado de um avião. Quando eu cheguei lá, fiquei 8 dias em Nova York, com uma professora do Milton Paiva, para falar para mim, porque eu não conheço a língua de lá, né? Até hoje eu não sei falar, não falava e nem sei falar. Mas aí fiquei lá no hotel 8 dias e discursei na ONU 5 minutos. 5 minutos foi uma repercussão fora de sério. Foi para o mundo, né, essa repercussão, né? E que veio afetar os catadores aqui de Belo Horizonte, do mundo, porque viu que estava sendo reconhecimento, né? Uma catadora de papel lá na ONU, né, discussão de 5 minutos. E na sala de aula, o meu filho era chamado filho da lixeira. Quando eu fui para a ONU, eu voltei, meu filho é chamado filho da mulher que foi na ONU. O senhor sabe da importância do trabalho e da atuação dela, né? Na verdade, eu fico até emocionado de estar aqui do lado dessa figura magnífica, Dona Geralda, uma pessoa assim que nos inspira a todos, né? O trabalho da Asmari é maravilhoso. Na verdade, a Asmari é um modelo que deu certo, né? Eu estava conversando com a Dona Geralda aqui antes da gravação, ela falando que toda a diretoria da Asmari, por exemplo, que hoje, né, nós temos o Luiz Henrique, que é do movimento nacional, que discute as políticas para catadores no Brasil inteiro, outros lá, pessoas super preparadas, com trajetória de rua, que foram incluídas pelo trabalho das Asmari da coleta seletiva. Então, assim, para mim é um motivo de muita emoção e alegria estar aqui do lado da Dona Geralda. Eu lembro, vou contar uma história rápida aqui, e da Dona Geralda, e sempre nos inspirando, e a gente conversando. Teve uma época que nas cidades estavam discutindo muito a questão as pessoas passando fome nas ruas e as doações. Muita gente criticando as doações, né? Mas o Betinho já falava, né? Quem tem fome tem pressa. E a Dona Geralda e as pessoas em situação de rua iam lá na Asmari, e a Dona Geralda criou um projeto na Asmari que chama Abraço, para receber as pessoas em situação de rua, que catam latinha, às vezes são exploradas pelos atravessadores, mas chegam na Asmari, tem um abraço, né, até no nome do projeto, mas também no carinho, no atendimento. A Dona Geralda falava assim comigo: é melhor pagar os R$50 das latinhas dele, ele vai lá e vai até, às vezes, até comprar a bebida, mas é melhor que está assaltando. Então, assim, a Asmari sempre preocupado com o outro, com o coletivo. Então, realmente, a Asmari merece todas as nossas homenagens e o reconhecimento. A gente faz a nossa primeira pausa, voltamos já já. A criação do Grupo do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, que visa a inclusão social e combate à fome, é o assunto do Ponta a Ponta de hoje. Dona Geralda, desde 2019, a coleta seletiva aqui em Belo Horizonte é feita exclusivamente
por organizações e associações de catadores como a Asmari, né, que são contratadas pela prefeitura. Queria que a senhora contasse para a gente como é que é feita a coleta aqui na cidade. A gente tem uma coleta que é da SLU, a gente tem um galpão que a SLU alugou para nós, já tem muitos anos, já tem quase 20 anos esse galpão. E essa coleta seletiva vai para esse galpão. A gente tem um galpão lá na Asmari, ali em frente ao Hospital Socorro, na contorno, ali é catador que busca na rua, a gente tem 3 caminhões que recolhem, e na Toiutaba tem um caminhão e quem leva a coleta seletiva para lá é a SLU. A guarnição é nossa, o motorista é nosso, né? Mas a reciclagem ainda é pequena aqui na cidade? É muito pequena. É muito acho que pequena. não, é muito a desejar ainda. A verdade é essa, porque é muitos bairros que não tem coleta seletiva ainda, né? E como é que são as condições de trabalho hoje de vocês? A nossa condição vai melhorar sim, viu? Porque eu acho que agora a gente vai ter uma reforma emergencial, já chegou a ganhar uma empilhadeira nova e está só melhorando, sabe? Eu acho que a tendência é só melhorar daqui para frente, né? Porque as Asmari, vocês sofreram incêndios, né, na Asmari? A gente sofreu incêndio na Asmari, o galpão lá de baixo até hoje a gente não conseguiu reformar ele ainda, sabe? Mas aí a gente isola ele e trabalhando, que a Asmari é muito grande, né? E trabalha normalmente, né? E esse incêndio, parece que vai ter, não sei se alguém pôs fogo, ou como é que queimou esse galpão, sabe? Mas a gente vai recuperar tudo de novo, tá? Faltam equipamentos, dona Geralda, hoje, para o trabalho? Hoje a gente não tinha uma empilhadeira, hoje tem uma nova, graças a Deus, mandamos reformar o nosso caminhão e estamos com esperança de comprar outro caminhão para a Asmari, porque a Asmari faz muita coleta. No Ministério Público ela faz coleta, nos tribunais, ela faz todos os tribunais, né? A gente tem um cincão ali para lá do SEAS, onde a gente tem uma equipe lá de 5 pessoas trabalhando, enchendo caçamba lá para a Asmari. Então, a Asmari veio para gerar trabalho e renda. Doutor Paulo César, existe uma lei para proteger a reciclagem? Sim, nós temos a Lei 2.305 que cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina que a coleta seletiva seja feita com os catadores, né? Só que o seguinte, ainda é muito incipiente no Brasil. Na verdade, o Brasil, para você ter uma ideia, importa resíduos. E o seguinte, a grande dificuldade, por exemplo, é uma das demandas dos catadores é que a conta tem que fechar. Por exemplo, o papelão, né, os resíduos são um preço muito baixo, então é uma dificuldade para eles manterem o equilíbrio econômico-financeiro. Tem até concorrência externa, que vem resíduo praticamente de graça, chega no Brasil, e o Brasil enterrando os nossos resíduos. Então, a gente tem que realmente buscar fortalecer as associações. O Ministério Público tem feito isso. Quais são as ações do Por exemplo, Ministério? na Asmari, por exemplo, a gente tem um projeto na plataforma Semente, com apoio do CAOMA, que tem destinado recursos para essa estruturação. O FUNEP, nos últimos 2 anos, destinou mais de 20 milhões de reais para diversas associações de catadores. E nós temos na CIMOS um programa, que é o programa Li Cidadania, que vai reunindo a sociedade, criando fóruns municipais de cidadania nos diversos municípios. Nós estamos atuando em quase 103 municípios de Minas, criando fóruns municipais de cidadania para estar construindo com a sociedade caminhos para a coleta seletiva com a inclusão de catadores. Como diz bem os catadores, coleta seletiva sem catador não é coleta seletiva, é lixo. Tá É isso mesmo, no geral? É isso, coleta seletiva sem catador não é coleta, né? Porque quando ela faz a coleta, ela faz 3 trabalhos, no social e ambiental, né? Então, com o catador tem essa consciência ambiental hoje que não tinha antigamente, né? E a gente está esperando também da prefeitura que eles paguem pelo serviço prestado, né? Porque o material chega no galpão, a gente recebe só com o material que chega lá. A gente quer receber também pela triagem desse material. Porque é um trabalho difícil, trabalho né? difícil. E que demanda tempo, né? E A que não é triagem. fácil, né? Você sabe, a população não está conscientizada ainda, nem todas. Tem muitas que já conscientizou. Disso aí aparece o material corretamente, pelo menos o seco do moiado, para ajudar a gente na base lá da associação. Doutor Paulo César, qual que é a importância de reconhecer nos debates sociais o protagonismo e a centralidade das comunicações, das comunidades, das reivindicações dessas comunidades? Assim, a atuação, né, da CIMOS e a atuação do GNA também sinaliza no sentido da importância da participação social, né? Assim, da importância da construção desse caminho de forma coletiva. Normalmente, essa questão de inclusão, né? A questão de apoio comunitário, pelo próprio público que a gente atua, né? São questões sociais muito complexas, que nenhuma instituição deve ter, assim, a gente deve calçar as sandálias da humildade, falar, vamos trabalhar todo mundo junto, buscar sinergias e principalmente ouvir as pessoas, os destinatários da nossa atuação, sabe? Assim, a gente, por exemplo, na questão dos catadores, a gente tem os fóruns municipais de cidadania. Na população em situação de rua, nós temos
os comitês de monitoramento da política. Então, o Ministério Público ocupando esse espaço, dialogando com as pessoas e construindo soluções assim, de forma bem horizontal, acho que é um caminho para a gente ter resultados efetivos, como o resultado da Asmar, por exemplo. A fome é um imenso problema social, né, no nosso país. É preciso que exista mesmo uma união nacional, né, estratégias de mobilização para combatê-las, né? E uma das funções do grupo seria isso. Pois é, e assim, a gente, dialogando com o nosso presidente, né, o grupo está em formação ainda, nós estamos recebendo indicações dos representantes dos Ministérios Públicos Brasileiros que vão integrar esse grupo, mas nós já temos algumas ações. E a orientação do nosso presidente, doutor Cleando, é no sentido que a nossa pauta prioritária é o combate à fome. É o combate à fome. E nesse sentido nós estamos alinhados, inclusive, com o contexto mundial. Por exemplo, essa semana nós tivemos uma visita da rainha da Dinamarca que esteve no Brasil para conhecer as experiências de combate à fome. Nós tivemos uma notícia da data de ontem, da assinatura, da adesão da Alemanha ao Pacto Global e Aliança contra a Fome, que vai ser lançada agora no dia 20 de novembro aqui no Brasil. Então, nós temos um movimento mundial liderado pelo Brasil, pelo nosso ministro do Desenvolvimento Social, doutor Ayrton Dias, que esteve aqui, inclusive deu essa notícia, liderando esse movimento de combate à fome nacional. Então, o que o GNA, né, por orientação do doutor Cleando, o que nós estamos trabalhando nesse momento? Nós estamos buscando fortalecer essas parcerias. Então, nós já estamos com um termo de cooperação técnica, melhor dizendo, um protocolo de intenções construído já com a MDS para ser assinado nos próximos dias, para buscar essa sinergia, para a gente tentar fortalecer um sistema que nós temos, que é o CISAM, que é o CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A ideia, para você ter uma ideia, nós temos hoje mais de 5.500 municípios no Brasil. Apenas 1.080 municípios, apenas essa lei que cria esse sistema é de 2006. Então, quase 20 anos depois, apenas 1.080 municípios têm os CONSEAs, que são os Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, o Ministério Público, essa é uma pauta prioritária para o Ministério Público brasileiro, a partir do GNA. Nós vamos fazer grandes mobilizações do Ministério Público, dos procuradores gerais. Nós vamos buscar os grandes especialistas. Nós temos especialistas no Brasil. A função do GNA é essa, é buscar as principais cabeças pensantes do Ministério Público, os colegas que já estão trabalhando, dar força para esses colegas, buscar sinergias e construir estratégias para a gente reverter esse número. A ideia é que a gente tenha esses espaços também, esses comitês nos municípios, para que a sociedade civil, junto com o Estado, possa construir essas soluções. É inadmissível que em 2024 nós ainda temos no Brasil 8,5 milhões de pessoas. Houve uma redução bem significativa nos últimos anos, mas nós temos ainda 8.500.000 brasileiros vivendo em situação de segurança alimentar de alguma forma. Então, esse dado nós vamos enfrentar prioritariamente através do GNA. A gente faz a nossa segunda pausa, é ligeira. É o Procurador de Justiça quem atua no andamento de processos junto ao Tribunal de Justiça em Minas Gerais e aos tribunais superiores em Brasília na fiscalização da lei. Ele realiza manifestações nos autos, faz sustentações orais e também atua em acordos e conciliações. Qual o desafio da sua carreira? Eu acho que o desafio do Ministério Público, eu tenho essa convicção, é a realização da justiça social. Justiça social, que significa realizar os direitos que estão previstos na Constituição, os direitos dos cidadãos brasileiros que estão previstos na Constituição e que diz respeito, sobretudo, à missão do Ministério Público, de proteger os fracos, de proteger as pessoas que estão em situação de fraqueza. A grande missão do Ministério Público é essa. E para atuar bem é preciso ter uma vivência fora do direito, se informar e viver a vida como ela é. Eu pratico diariamente yoga, já há cerca de 25 anos. O yoga faz parte do meu dia. Todo dia eu pratico yoga, tem aquele horário, é 1 hora de prática de yoga todo dia. E aos fins de semana eu cuido de jardim. E para mim ali abrir a janela e deparar com a atividade das abelhas em cima das lavandas, com aquele zumbido das abelhas de manhã cedinho, para mim, faz um bem muito bom para a minha saúde. Isso me ajuda a estar comigo mesmo e, logo, melhorando a minha saúde, eu consigo trabalhar melhor. Eu sou Geraldo de Faria Martins da Costa,
procurador de justiça da área civil e atuo também na Junta Recursal do PROCON. O MPMG é feito para você. Cultura é conhecimento. E conhecimento une as pessoas. Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta, hoje conversando sobre o GNA Social, Grupo Nacional de Atuação do Ministério Público em Apoio Comunitário, Participação e Inclusão Sociais e também Combate à Fome. Dona Geralda, qual que é a importância da coleta seletiva para a sua vida e para a sociedade? Não, é muito importante, viu? Não tem dimensão disso, sabe? A coleta seletiva, ela veio para acabar também com essa fome, né? E todo mundo que quer ingressar as Mari, a gente está reformando ela, a gente sabe que a gente vai poder pôr mais pessoas para trabalhar, mas o lixo que não é lixo, que para todo mundo foi lixo, para nós sempre foi trabalho e renda, ele é muito rico. Se a pessoa tiver essa dimensão, que esse material que ele traz para casa, que faz virar lixo, é um trabalho e renda fantástico, é cidadania, é educação, é tudo. Sabe, eu acho que investir nessa coleta seletiva para que as pessoas possam trabalhar e ter sua casa, ter direito ao supermercado, fazer sua compra, igual eu tenho hoje, graças a Deus, e trazer para casa e para sua família. E a educação da família é muito amplo, sabe? Esse lixo que não é lixo é muito rico, sabe? É uma riqueza fantástica. Sabe? Mas, dona Geralda, a população tem que ajudar, né? Eu acho que colocar os recicláveis num saco plástico separado vai ajudar muito o trabalho de vocês, né? Já ajuda muito, né? Aquele que pode levar até as malas também ajuda muito, sabe? Eu acho que a responsabilidade nossa é até de supermercado e fazer a nossa compra, chegou na nossa casa, que não faça virar lixo, sabe? Que isso é trabalho e renda, e essa é cidadania, sabe? Quem separa o seu material para doar para uma associação é cidadão, tá? É bom exercer essa cidadania, é trabalho e renda, né? É autoestima, é tudo. A senhora sente ainda muito preconceito e falta de reconhecimento do seu trabalho? Olha, ainda falta um pouco, sabe? Mas já reconheceu muito, né? Hoje só da gente ter as Mari, cheia de material e pessoa trabalhando, isso é sinal que a pessoa está reconhecendo. Mas não é fácil, né? Não é fácil esse reconhecimento. Então a pessoa tem que ver o lado mais do catador, do morador de rua. Morador de rua pode virar um catador e ser um presidente da associação, ou ser um tesoureiro da associação, sabe? Eu acho que tem jeito a combate essa fome. Mas basta um dedinho de cada um, né? Uma doria sozinha não faz verão. Qual hoje é o maior desafio da Asmari? Acabar de ganhar aquele terreno para construir o nosso galpão. Porque a gente tem uma parte que tem dono, outra parte que nós não achou dono até hoje. A gente quer que em 2030 o nosso galpão seja um empório da sociedade, da reciclagem. Doutor Paulo César, o Ministério Público acompanha, né, essa evolução da Asmari, né? Sim, a gente tem em Belo Horizonte o Fórum Municipal de Cidadania. Nós temos promotores, né, coordenadores da CIMOS e servidores que acompanham essas reuniões do fórum, são debatidas essas questões, essas demandas e, na medida do possível, encaminhadas. São muitos desafios, né, dona Geralda? Muito desafio. É preciso a gente colocar os grupos vulnerabilizados no orçamento para que as políticas públicas efetivamente ocorram. Nos últimos anos, como a dona Geralda disse, houve um avanço, mas um caminho longo a trilhar ainda. Pois é, vamos falar um pouquinho da CIMOS, né, a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, que passou a ser centro de apoio operacional, completou 15 anos. Queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa trajetória. Pois é, a CIMOS começou numa salinha aqui nesse prédio, no quarto andar desse prédio, aqui uma salinha menor do que esse estúdio, com um procurador de justiça e um servidor. Hoje nós temos, né, a gestão atual do Dr. Jarbas, houve uma estruturação total, nós temos coordenadorias regionais, promotores ainda sem exclusividade, mas em todas as regiões de Minas, então todas as comarcas de Minas e promotorias, hoje todas as promotorias de Minas, melhor dizendo, têm esse apoio da CIMOS. Nós temos também servidores, pelo menos um servidor em cada, para poder apoiar os promotores. E na CIMOS, o seguinte que a gente aprendeu na CIMOS, nesses 15 anos, a gente cuida de gente na CIMOS, sabe? É um olhar diferente do MP. Talvez aprendendo igual essa dona Geralda, sabe? É um olhar de acolhimento,
de abraço para esses grupos De vulnerabilizados. escuta, de afeto. Né? E assim também, eu costumo dizer que é um local de legitimação social da atuação do Ministério Público. Eu falo que a força do MP está na Constituição, está na legislação, mas está também no reconhecimento do trabalho para as pessoas. E essas pessoas são as que mais reconhecem e nos abraçam quando a gente precisa. Como, por exemplo, na época da PEC 37, queriam tirar o poder de investigação do Ministério Público, que houve grandes mobilizações, a população em situação de rua veio para colher assinaturas com a gente na Praça 7, para vir pegar o microfone e defender o Ministério Público. Os movimentos sociais vieram e abraçaram o Ministério Público. Então, esse trabalho da CIMOS também de aproximação, de dialogar, de construir as soluções, por exemplo, na questão das catástrofes, a gente dialoga com os movimentos sociais, com os movimentos atingidos por barragem, dialoga com as comissões de atingidos, na questão da população de rua, com o movimento da população de rua. Então, a gente sempre dialogando com a sociedade civil de uma forma geral para a construção da nossa forma de atuação e apoio aos promotores e assessoramento ao procurador-geral. A senhora sente esse apoio do Ministério Público? Nós como, né? Eu acho que o Ministério Público para nós é tudo, para a minha vida é tudo. Porque antigamente as pessoas viam o Ministério Público como só repressão. E não é, né? Faz um trabalho social fantástico. Acho que as pessoas têm que descobrir esse Ministério Público, que faz esse trabalho social, sabe? Que vai atrás, que corre atrás, sabe? Que não nega ninguém. Eu acho que o Ministério Público, para mim, é tudo. Não só para mim, né? Lá nas Mares fala muito, é o Ministério Público que está ajudando nós, o Ministério Público está ajudando nós. Eu acho que esse trabalho do Ministério Público é muito fantástico. Sempre quando eles vão fazer formante aqui no Ministério Público, eu venho falar para os formantes, né? Falar desse trabalho social embutido que o Ministério Público tem, para que eles vão para a cidade deles, mas que levem essa bagagem com ele, que vê a pessoa de rua, vê o catador. Isso é muito importante. Agradeço muito a presença de vocês, parabéns pelos trabalhos. E agradeço também, claro, a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve.